Antes de ler a palavra do Senhor, eu gostaria de expressar minha gratidão por estar aqui. Primeiramente ao meu colega e amigo reverendo Dario, que me convidou para estar nesta data tão bonita, tão redonda, não é? 75 anos de organização. Então, muito obrigado, reverendo Dario. Minha gratidão também àqueles que participaram na organização de tudo que já aconteceu e ainda vai acontecer hoje. E não quero parabenizar os que são membros desta igreja. Eu costumo dizer que a gente dá parabéns por coisa que a gente não fez. Né? Você tinha que receber parabéns por coisa que você faz. Né? Parabéns, você fez muito bem alguma coisa. Mas quando você faz aniversário, acontece contigo, você não faz nada. Não é? É Deus que te trouxe até aqui. Então, na verdade, parabéns não é a palavra mais adequada. Mas eu me alegro com vocês, que são membros da igreja presbiteriana aqui de Vila Maria, porque Deus tem dado a vocês testemunho de que Ele é com os seus, geração após geração. Ao longo de 75 anos de organização, já foram algumas gerações aí, não é? Embora tenha gente que certamente deve ter acompanhado aqui desde bem o início do trabalho, ainda assim já se passaram algumas gerações e outra liderança surgiu, Deus levantou diferentes pastores. Então é um momento de sempre recordar, rememorar os feitos de Deus. E de certa forma esse culto é para isso. Esses dias são para isso, para rememorar os feitos de Deus na vida desta igreja. Então eu me alegro com vocês e me sinto feliz no Senhor. Por falar em feliz no Senhor, agora eu quero ler o texto com vocês, que vai falar de um outro tipo de felicidade no Senhor. Abra por favor a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10. O texto que eu quero ler com vocês se inicia no versículo 12, e eu vou ler até o final do capítulo. Deuteronômio 10, de 12 a 22. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros descendentes deles escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Vamos orar mais uma vez, pedir iluminação do Espírito Santo de Deus? Senhor, tua palavra foi aberta, lida e agora deve ser explicada, como homens do passado já fizeram, e agora cabe a mim, Senhor. Mas eu apenas sou um porta-voz. A minha oração, a nossa oração, é que o Senhor fale com o seu povo. Afinal de contas, esse é o momento de nós ouvirmos tua voz. Nós precisamos ser alimentados por tua santa e bendita palavra. Então, fala com o teu povo, fala com todos nós, edifica-nos, para que aprendamos a responder à tua palavra com amor, com temor, com serviço, com obediência. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, há um verso no Salmo 25, que diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem.
A intimidade do Senhor é para os que o temem. Eu gosto desse verso, mas eu acho que ele tem algo bastante ímpar que deveria chamar a nossa atenção. Por quê? Porque intimidade e temor, na prática, parecem coisas que não combinam. Se eu te perguntasse assim, na sua família, você tem intimidade com fulano, com fulano? Sim. Você tem temor dele ou dela? Não, pastor. Agora, se eu perguntasse assim, e aquele teu chefe bravo, tem temor dele? Tenho. Tem intimidade com ele? De jeito nenhum. Porque parece que intimidade e temor não andam juntos. Na verdade, os mais velhos vão entender agora, quando eu lembrar a vocês que no passado, seus pais, seus avós, parecem que ensinavam muitos filhos a ter temor pelos pais. De tal forma que o respeito e o temor era tão grande que os filhos pareciam até um pouco distantes dos pais. Não eram muitos os momentos de conversas íntimas nas famílias. Você tinha grande respeito e temor pelo pai, pelo avô, mas não tanta proximidade. Vocês que são mais velhos talvez se lembram da educação que vocês receberam dos seus pais e avós. Hoje parece que o pêndulo foi para o outro extremo. Isto é, os pais querem mais intimidade com os filhos sem nenhum temor. Pais gostam de se considerar amigos de seus filhos. Filhos são ensinados a chamar as autoridades, seja na escola, na igreja, pelo primeiro nome. Imagina um moleque de 7 anos chegando para um pastor e dizendo assim, ô Dario. Mas para alguns de nós isso não ofende mais. Eu sou do tempo em que eu jamais chamaria uma pessoa mais velha pelo primeiro nome. Mas isso hoje não ofende mais. Sabe por quê? O nosso tempo preza mais intimidade do que temor. Tanto é que, até na adoração, nós temos um estilo musical que parece favorecer muito mais alegria, não tanto temor. Os instrumentos, a banda, os cânticos, eles tendem a produzir alegria, em alguns casos até euforia, não temor. Pois temor não parece um espírito muito positivo nos nossos dias. Meu ponto é dizer que em nossos tempos parece que as pessoas gostam de intimidade, mas de temor não. No entanto, o temor de Deus é a alma da piedade, disse John Murray, um famoso teólogo do século XX. Eu não estou falando de temor eu não estou falando que a gente está tendo falta de temor em relação aos incrédulos. É verdade, os incrédulos, aqueles homens que não conhecem a Deus, eles não têm temor de Deus mesmo. Mas eu estou falando de cristãos perderem a visão de que o Senhor é temível. Olha só, os salmos expressam piedade por meio do temor do Senhor. Provérbios fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Eclesiastes resume a vida com tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Então o temor do Senhor aparece no centro da piedade de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. E para que você não pense que isso é coisa do Antigo Testamento, o Novo Testamento também repete várias vezes a expressão temor do Senhor. Até o Messias é dito que ele tem espírito de temor. Lá na profecia de Isaías capítulo 11. Então, a gente tem que atentar para a importância desse conceito que parece ter sido perdido em nossos dias. É impressionante que na cultura em que a gente está, existe um temor muito presente, não esse do qual eu vou falar. Existe um temor no sentido de medo, a gente faz parte de uma cultura muito marcada por medo. Curioso isso, né? Porque a gente vive no tempo de airbag, de seguro de saúde, de sistema de alarme, de antibióticos, e no entanto a gente tem muito mais medo do que os nossos antepassados tinham. Isto é, a gente é, em tese, mais seguro do que qualquer geração anterior, e no entanto, nós somos uma geração cheia de medo. O medo nos assola a tal ponto que a psicologia tem que dar nomes às inúmeras fobias que marcam o nosso tempo. Não é crise de pânico, fobia social, delírio persecutório, estresse pós-traumático e por aí vai.
Os nomes são muitos. Porque nós somos uma geração marcada por medo, mas não marcada por temor do Senhor. Irônico, não é? Porque como é que a gente pode gostar de intimidade, não gostar de temor, mas ainda assim ter muito temor? Meu intento nesta noite é resgatar o nosso entendimento e o proveito do temor do Senhor. Mas para eu falar do proveito do temor do Senhor, eu preciso ajudar vocês a entender o que é, o que significa temer a Deus. O conceito de temor na Escritura, ele tem sentidos diferentes, mas se a gente puder dar uma simplificada aqui, eu creio que a gente pode dividir o temor em dois grandes grupos. Existe o medo do juízo punitivo de Deus. Às vezes os homens têm temor de Deus no sentido que Deus vai pesar a mão sobre eles. E existe, por outro lado, o assombro reverente, que leva pessoas a adorá-lo. Às vezes esses dois tipos de medo aparecem lado a lado. Por exemplo, tem um texto em Êxodo que fala assim: não temais, o Senhor quis que vocês tivessem temor dele. Aí você fala, peraí, mas não temais o que o Senhor... Está falando de dois medos diferentes, não é? O primeiro é um temor que nos afasta de Deus, ele nos assusta. E é natural que as pessoas que são rebeldes para com Deus tenham medo dele, afinal de contas ele é capaz de pesar a sua mão como justo juiz. Então, esse temor é um temor que aterroriza. O segundo tipo é um temor de quem honra o Senhor em todo o seu proceder. O primeiro aterroriza, o segundo assombra. Mas agora vem a parte que eu acho mais importante para a gente aprender sobre o temor do Senhor. É que a gente tem a impressão de que o primeiro é ruim e o segundo é santo. Mas eu acho que essa não é uma maneira correta da gente classificar. Porque a Bíblia não faz distinção de termos quando ela fala do primeiro e do segundo. Na verdade, tanto no hebraico quanto no grego, muitas vezes, para se referir ao primeiro medo ou ao segundo tipo de medo, ela usa a mesma palavra. E o português não ajuda, porque se eu falo medo, você pensa em algo negativo. Se eu falo de temor, você pensa em positivo. O português distingue com duas palavras que têm sentidos bem diferentes. Mas isso não acontece no hebraico, não acontece no grego. Além disso, várias vezes na Bíblia, temor está associado a tremor. Isso é para dizer que até no santo temor de quem não quer estar distante de Deus, tem um medo incluído. Há um grau de medo no temor do Senhor. Portanto, o meu desejo é mostrar a você que, através dessa passagem, nós devemos aprender como é que a gente sustenta o santo temor, sem perder aquele medo de quem fica aterrorizado, assombrado, diante da santidade majestosa do Senhor Deus. O nosso texto está inserido numa parte de Deuteronômio em que Moisés está explicando os 10 mandamentos e aqui mais especificamente o primeiro mandamento. Deuteronômio é organizado assim. O começo, os primeiros 4 capítulos, ele faz meio que uma retrospectiva dos 40 anos no deserto. Da saída do povo, daquilo que aconteceu no deserto, até que eles chegaram às planícies de Moabe. No capítulo 5, ele repete os 10 mandamentos, e dos 6 em diante até o 26, ele explica coisas relacionadas aos mandamentos. Então aqui, nesse capítulo 10, ele ainda está expandindo o sentido do não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. E ao explicar isso, o tema que mais salta aos nossos olhos aqui nessa passagem é o temor do Senhor. O temor do Senhor é aquilo que mais aparece, é o mais importante. Então, nessa noite eu quero falar de forma didática sobre 3 coisas. Eu quero falar de uma exigência, uma motivação e uma fonte. Uma exigência, uma motivação e uma fonte. Vou começar com a exigência. Eu digo que a exigência do texto primordial é temer a Deus.
Quando Moisés levanta a pergunta sobre o que Deus requer do seu povo, versículo 12, ele fala: o que é que o Senhor requer de ti? A resposta dele tem 5 verbos. Veja lá, versículo 12 fala: temas, andes, ames, sirvas. E no 13 tem: guardares os mandamentos. 5 verbos. Como é que o pastor Heber inventa de uma exigência quando tem 5 verbos? Isto é, por que falar de uma exigência quando dá para falar de 5? Dá até 5 pontos aqui, fica bonitinho, né? Fecha o sermão e acabou, vamos para casa. Mas, o que eu quero destacar é que, embora de fato haja 5 verbos aqui, o verbo temer parece ganhar destaque, porque ele aparece tanto nos versos 12 como no verso 20, ao Senhor teu Deus temerás, diz no verso 20. E o adjetivo temível aparece no versículo 17 e no versículo 21. Olha lá, o Senhor Deus é grande, poderoso e temível, diz no verso 17. E no 21 diz que ele fez grandes e temíveis coisas. Isso significa que o texto repete, e a palavra temível aqui, o adjetivo vem da mesma raiz hebraica que o verbo. Significa que o texto está repetindo algumas vezes a temática do temor do Senhor. Eu me surpreendi quando eu fui pesquisar esse verbo temer, e eu percebi que ele é mais frequente na Escritura do que o verbo amar. E no entanto a gente fala tanto de amar a Deus, não é? E eu não estou dizendo que a gente não deva dizer, porque o próprio Jesus falou que os mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas não em detrimento de temor. Se aparece tantas vezes a ideia de temer a Deus, então eu preciso resgatar a importância disso. Isto é, a gente acostumado a falar de amor como um resumo de vida cristã, precisamos resgatar o temor como expressão de piedade cristã. A gente precisa renovar a nossa consciência do Senhor e quão temível Ele é. Tem um texto bonito em Hebreus capítulo 12, que está expondo a ideia de que no passado o povo não se aproximou do Sinai, porque no Sinai Deus trouxe uma figura majestosa e assustadora de si mesmo. Tanto é que o povo falou assim: Moisés, vai você, a gente fica aqui, só na retaguarda. Retaguarda nada, né? Morrendo de medo. Mas aí o autor aos Hebreus diz assim: Deus não se aproxima de nós agora do jeito que aconteceu no Sinai. Nós agora somos aproximados dessa congregação de forma diferente agora, não com temor. Mas só que no final do capítulo 12, ele lembra a gente que Deus ainda é fogo consumidor. Isto é, embora a gente tenha a coragem, a audácia de falar com o santo Deus, e eu não estou inventando essa ideia, Hebreus fala disso. Fala assim: com intrepidez adentrar o santo lugar pelo sangue de Jesus Cristo. Então, entrar no santo lugar é audácia da sua parte. Embora você tenha essa audácia, você tem que lembrar que você está falando com quem é fogo consumidor. Irmãos, isso é muito importante. É muito importante a gente resgatar a ideia de que nós estamos diante de um Deus que é temível. E a nossa piedade precisa ser marcada não só por amor, mas inclusive, e aqui nesse texto principalmente, por temor do Senhor. Agora, esse temor, essa exigência de temer a Deus, que eu destaquei como mais presente no texto que eu li com vocês, ela tem um elemento interno. Isto é, tem tudo a ver com coisas que você faz a partir do coração. Veja por quê. No versículo 12, depois dos 4 verbos que eu li, que é temer, andar, amar e servir, fala de todo o teu coração e de toda a tua alma. Isto é, todas essas coisas lembre de fazer de todo o teu coração, de toda a tua alma. E no versículo 16 fala de circuncidar o coração, aí, apontando para a mesma ideia de uma purificação interna e de um temor que procede de dentro.
Estou destacando isso, não é difícil de entender, mas eu destaco isso porque o Senhor Deus está dizendo que a obediência aos seus mandamentos não é mera conformidade ritualística, ela tem que provir do coração. Por isso que a ideia de circuncisão do coração é para mostrar que você não tem que ser cabeça dura, dura cerviz, diz aqui. Você precisa se dispor, seu coração tem que estar disposto a ser purificado pelo Senhor. Então, circuncidar o coração é uma expressão de que Deus quer uma pureza, um temor que provém de intenções santas. E sabe que circuncidar o coração aqui é uma ordem, mas no final de Deuteronômio é uma promessa. Deuteronômio capítulo 30, Deus promete que circuncidaria o coração deles. Isso significa que aquilo que Deus ordena você fazer é exatamente o que Ele quer te dar. Então, quando você ouve as suas ordenanças, você está buscando receber dele exatamente o que ele quer te dar. O meu destaque sobre essa internalidade do temor de Deus é para a gente lembrar que Deus não quer só gente obediente. Deus não quer criaturas que apenas cumpram regras. Deus quer gente que o tema e o ame. Não é? Eu digo isso porque você que é pai sabe muito bem que há uma diferença enorme entre o menino fazer o que você pediu, porque você pediu, e fazer de coração. Agradece, menino. Obrigado. Fala direito, menino. Obrigado. Né? Você sabe que é diferente. E você quer que o menino ou que a menina aprenda a fazer de coração e não só obedeça para cumprir regras. Porque isso não traz grande proveito e crescimento na criança. Se você é pai e sabe disso, então não é diferente que o nosso Pai Celestial. Ele também quer gente que tema a Deus. Não simplesmente se conforme a padrões de comportamento. Nós devemos temer a Deus. E isso deve ser a exigência primordial e fundamental para uma vida de obediência. Agora, esse foi o meu primeiro ponto, tá? A exigência. Deus exige o quê? Temor dele. Agora, a segunda coisa que eu disse que eu ia expor é a motivação. Por que que Deus exige temor? Porque o temor é o que vai gerar obediência. A motivação é que temer é o que faz a obediência acontecer. O temor é o que faz a obediência acontecer. Em outras palavras, o temor ele tem um aspecto motivacional. É por isso que no início do versículo 13, começa ali com uma preposição. Para guardares os mandamentos. E o hebraico destaca exatamente isso, tem um propósito. Mostrando que a devoção interna do final do versículo 12, de todo o teu coração, de toda a tua alma, deve redundar na obediência do versículo 13. Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordenam. Temor do Senhor e obediência são coisas interligadas na Escritura. Inclusive em várias passagens da Escritura, a gente vê como temer e obedecer são coisas tão juntas que às vezes são sinônimas. Personagens que a gente conhece como Jó, diz que Jó era temente a Deus e evitava o mal. É como se estivesse comentando em cima da primeira expressão. Porque temor do Senhor e vida reta, obediente, são coisas interligadas. Abraão ofereceu seu filho Isaque em temor do Senhor. E o Salmo 128 ensina que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Percebe como essas duas coisas estão interligadas? Agora, o mais importante não é entender que elas estão interligadas. É entender como, biblicamente, nesse texto isso fica claro, o temor funciona como um impulso de santidade. Como disse um grande teólogo do século XVII, o temor do Senhor é a fonte de toda a santidade que traz deleite a você. Paixões pecaminosas perderão sua potência. Corrupções que vêm à superfície prontamente serão subjugadas.
Você parará no meio da ação pecaminosa. E você se verá inclinado à prática de todo tipo de virtudes. O que ele está querendo dizer é que o temor do Senhor freia a prática do mal. Impede, o temor do Senhor é o impulso de uma vida santa. Quem teme o Senhor lamenta profundamente desagradá-lo. Portanto, irmãos, existe um impulso espiritual rumo à santidade que não pode ser produzido por força de vontade. A força de vontade que eu estou me referindo é aquela que a gente faz no final do ano. Quando você diz assim, ano que vem eu vou mudar. Ano que vem vou ler mais a Bíblia, ano que vem vou estudar mais, ano que vem vou fazer dieta direitinho. Você faz um monte de compromisso. Só que compromisso, por mais que seja sério, não dura muito tempo. Sabe por quê? A nossa vontade, ela está sujeita aos nossos amores. E se você se comprometeu a levantar cedo para ler a Bíblia ou fazer exercício, mas você curte aquela caminha, só aqueles minutinhos a mais, isso fala mais alto. Porque os nossos desejos seguem os nossos amores, entende? É por isso que, para que a gente obedeça ao Senhor, não basta a gente fazer um compromisso. Vou agora, Senhor, opa! Eu preciso ter as minhas inclinações, os meus amores mudados. Eu preciso temer o Senhor. O temor do Senhor é o que me move a andar em devoção verdadeira. Obediência não dura quando ela é resultado de determinação. Ela não dura quando ela foi fabricada. A obediência só dura quando ela é genuinamente produzida por temor do Senhor. É por isso que quando a gente manda os adolescentes para o acampamento, e é uma bênção, e eles voltam mais crentes do que eles eram, pai e a mãe perguntam assim para o pastor de adolescente, para o jovem, o que vocês fizeram lá no acampamento? Parece mágico. Dura umas 3 semanas, 4. Por quê? Porque se não há genuíno temor do Senhor, o que houve foi um movimento de levá-los a se empolgar. Mas os amores não foram mudados. E quando os nossos amores não são mudados, quando o temor do Senhor não é infundido, a obediência não dura. A gente precisa sair da ideia de que nós devemos rejeitar o pecado. E isso está certo, mas só isso não basta. Os nossos gostos precisam mudar. De tal forma que agora a gente passa a ter nojo daquilo que antes a gente gostava. É isso que o temor do Senhor faz. Ele produz em nós repulsa por aquilo que antes a gente apreciava. Esse é o arrependimento bíblico. Arrependimento bíblico não é só o sentimento amargo de ter estragado a família com o seu pecado. Arrependimento bíblico não é a vergonha de ter feito algo indecente. O arrependimento bíblico necessariamente envolve a repulsa por ter ofendido a glória do Senhor, de ter negligenciado o temor do Senhor. Então o temor do Senhor, irmãos, ele é o impulso de uma vida de obediência. Inclusive, o nosso texto, ele vai expandir na ideia de que Deus é admirável e por isso nós devemos imitá-lo em algumas coisas. Observa no versículo 14 e 15, como destaca um Deus que é supremo, está lá em cima. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Ele é dono de tudo. Isso poderia ser prato cheio para dizer assim, e você é uma merrequinha de nada. Mas o texto não fala isso. O verso seguinte vai dizer, então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Em outras palavras, Deus é dono de tudo, mas Ele gostou de você. Não porque você é amável, você não é. Mas porque Ele colocou o coração dele em você.
E isso é usado como um impulso para que a gente faça algo parecido com ele. Quer ver? Olha os versos 17, ou 18 e 19, melhor. Diz que esse Deus faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Em outras palavras, Deus tratou você com misericórdia quando você era estrangeiro. Ele se afeiçoou de você quando você era um escravo. Nada amável. Então, quando o estrangeiro passar pela sua terra, não desdenhe. Trate-o com amor. Cuide dele. Seja zeloso para com ele, dando-lhe o que ele precisa. É interessante isso porque essa afirmação do Senhor é uma marca de que aquilo que Deus produz na vida do seu povo é incomparável, mesmo se a gente usar as melhores listas de regras éticas de povos antigos. Uma das coisas que eu aprendi há algum tempo atrás, que me surpreendeu, é que existem muitos mandamentos que estão no Antigo Testamento, que têm coisas semelhantes, regras civis, que têm coisas semelhantes em outras culturas, em regras antigas. Mas uma coisa que não existe em nenhuma outra cultura antiga, é regra para cuidar de estrangeiro. Isso é uma coisa eminentemente judaico-cristã. Regras para zelar pelo estrangeiro. Isso é expressão de quem teme a Deus e foi alvo da misericórdia de Deus. Portanto, socorre gente na situação na qual você estava. Você percebe como os feitos de Deus acabam impulsionando você a um santo proceder? É isso que o temor do Senhor faz. Quando você fica admirado com aquilo que o Senhor Deus fez, isso produz em você um santo proceder. O amor de Deus, a sua misericórdia para conosco, despertam o dever de agirmos de maneira semelhante. É por isso que a gente canta assim, conta as bênçãos. Não é? O que a gente quer dizer é, Senhor, eu tenho que meditar nos teus feitos, porque eu não posso esquecer o que o Senhor fez por mim. E é assim que o temor por Ele cresce. Quando os nossos olhos ficam por demais restritos aos nossos problemas, aos nossos fracassos, às injustiças que outros praticaram para conosco, a gente deixa de enxergar a grandeza do Deus temível. Então o que o texto está fazendo aqui, ele não está mencionando assim, lembre-se daquilo que o Egito fez com vocês. Às vezes a gente tem conversa que inspira raiva, não temor do Senhor. Eu não acredito que ele fez isso contigo. Que absurdo. Aí você fala assim, é absurdo mesmo, né? Aí inflama aquela ira por ele. Não acredito que ele fez isso. Quando na verdade aqui tudo que está sendo dito sobre a experiência passada deles é, olha que grandes coisas o Senhor fez por você. Por isso conta as bênçãos. E responde em amor para com o estrangeiro. Então, irmãos, o segundo ponto é que o temor do Senhor não só é uma exigência, ele é a motivação de uma vida santa. A razão pela qual Deus exige de você é porque só com o temor do Senhor que a gente, de fato, obedece os seus mandamentos. Último ponto. Falei uma exigência, uma motivação, uma fonte. Qual é a fonte? A fonte do temor é conhecer o Deus temível. A fonte do temor é conhecer o Deus temível. Isto é, o temor é resultado de você conhecer a Deus. Você precisa contemplar a majestade de Deus, é isso que produz o temor do Senhor. Então, é por isso que o nosso texto tem alguns superlativos. Olha lá no versículo 17. Fala assim, o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. São superlativos, né? Para nos ensinar que uma vida agradável a Ele é resultado de você conhecê-lo em comparação com as alternativas idólatras de outras nações. O texto não está dizendo que existem outros deuses. Ele está dizendo assim, as outras opções, além de ser falsas, são menores. Ninguém chega perto dele. Por isso que o salmista ensina a gente a cantar assim, mais temível do que falsos deuses. Não é? Porque ele é temível
mais do que todos os deuses, diz o Salmo 96. Então, diferente de outros deuses, esse Deus verdadeiro, ele não é parcial nem aceita suborno. É o que diz o final do versículo 17. O Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. A ideia aqui é que Deus não fica sendo agradado por ofertinha sua. Deus não é bobo igual os deuses de outros povos. Os deuses de outros povos parece que são assim, né? Como é que os povos criam? Deus está irado porque não está chovendo. Então vamos ofertar algum negócio aqui, para ver se chove? Aí chove. Ah, o Deus nosso se agradou. Deus da chuva se agradou das nossas ofertas. Aí parece que esse Deus assim é bobinho, você vem e traz umas oferendas, ele gosta de você e traz uma chuvinha. Mas Deus não é assim. Tanto é que ele socorre quem não tem nada para dar para ele. Estrangeiro, órfão, viúva. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não aceita suborno. Deus não aceita um amor meramente externo e interesseiro. É nesse sentido que ele não aceita suborno. Deus é o justo juiz, que não age em benefício próprio. Ele é grande e temível, inclusive por algo que ele fez na vida do povo. Olha o que diz no finalzinho do versículo 21 e 22. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Aí vai dar um exemplo. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. O que o texto está dizendo é, Deus é tão impressionante, que ele prometeu a Abraão e a Sara, que não podiam ter filhos, uma descendência numerosa. Bem, 70 já estava bom para quem não podia ter um. Eles desceram para o Egito em 70, mas eles saíram em milhões. Literalmente. Em milhões. E Moisés pega esse fato para dizer, Deus não é admirável? Conhecer como é que o Senhor produziu, mesmo debaixo de opressão egípcia, produziu um povo, uma nação, é prova de que Ele é grande e temível. Irmãos, conhecer o Senhor é fundamental para a gente despertar temor por Ele. Os encontros com a grandiosidade de Deus sempre geraram temor no seu povo. Existem algumas histórias, mas eu quero destacar uma delas, que eu creio que sintetiza bem o que eu quero dizer aqui. Você lembra do texto em que os discípulos estão no mar, Jesus está dormindo no barco, a tempestade é muito grande, e eles acordam Jesus para dizer, Jesus, o senhor não se importa que a gente vai morrer? Pausa o filme e presta atenção. Quem está falando entende de mar. Então se ele está falando, nós vamos morrer porque a tempestade era das ruins. Tá? Não era qualquer tempestade. Quem falou isso entende de mar. Esses homens, eles faziam isso com frequência. Só que essa tempestade deve ter assustado eles a tal ponto que o incômodo deles não é possível que Jesus vai morrer dormindo. Ô Jesus, pelo menos acorda, grita com a gente, sei lá, faz alguma coisa. Não é, Jesus? O senhor vai deixar de morrer aqui? E aí Jesus não só levanta e acalma o mar como se fosse dar uma ordem simples para uma pessoa. Ele depois confronta a falta de fé dos discípulos. Mas o que eu quero chamar a sua atenção não é para essa parte, é para o que vem logo em seguida. Porque quando Jesus acalma, sabe o que eu pensaria em fazer? Se a historinha fosse escrita por mim, ainda bem que não foi. Mas se fosse escrita por mim, eu diria assim, e os discípulos pularam com grande alegria. Né? Tipo filme assim, yes! Mas não rolou um yes. Sabe por que não rolou? O texto diz que eles ficaram possuídos de grande temor. Quando Jesus fez tudo ficar pianinho, ao invés de ter tranquilidade, não. Agora é que o texto diz que eles ficaram possuídos de grande temor. Aí você diz, mas peraí, não estou entendendo, não é para ficar tranquilo? Não. Sabe por quê? Porque eles perceberam que quem estava dentro do barco era mais temível do que a tempestade fora do barco.
quem estava dentro do barco era mais assustador do que o que estava fora. Isso é se deparar com a grandeza de Deus. Tanto é que a história termina com eles tão assustados, que eles fazem uma pergunta retórica, não é? Não é que eles não sabem quem é Jesus, mas eles perguntam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles se depararam com a grandeza de Deus. E o que ela produziu? Temor. Grande temor. A gente precisa disso. Se nós não conhecermos o Senhor e não continuarmos a conhecê-lo, esse temor não virá. Temor não é produzido só por parafernália aqui na frente, o pastor falando, música sendo entoada. Isso não produz temor. Temor é resultado de conhecer o Senhor e se deparar com a grandeza dele. Agora, esse temor tem como objetivo continuar, ou levar a gente a continuar a conhecer o Senhor. Em outras palavras, Jesus falou assim, que a vida eterna é que conheçam a ti e o teu único filho. E esse é um ato contínuo. Então o ponto é dizer que a gente não se depara com a grandeza de Deus para ter temor e para. A gente continua a conhecer o Senhor, porque vai retroalimentar o nosso temor por Ele. Nós precisamos continuamente renovar nossa contemplação da glória de Deus. Inclusive, os nossos pecados provêm de uma negligência para com o temor do Senhor. É quando a gente não ouve os alertas divinos. Quando a gente não ouve os alertas divinos da consciência, é que a gente está fadado a nos entregar a paixões infames. Por isso que os reformadores gostavam de falar de uma vida diante de Deus, coram Deo, na presença de Deus, diante da face de Deus. Isto é, viver de tal forma que Ele sempre está aqui. Viver a vida de tal maneira que Ele sempre está diante de você. Isso constrange a gente. A gente faz certas coisas longe de pessoas que a gente não faria diante de pessoas. Ter o Senhor diante de nós em todo tempo é o que nos conduz a temê-lo. Inclusive, desde minha adolescência em diante, eu me lembro de aprender um verso com o meu pai que muito me marcou. Salmo 86, versículo 11, diz, Davi ora assim: Senhor, ensina-me a temer só o teu nome. A razão pela qual esse verso me marcou é porque Davi encapsulou bem a nossa experiência. Eu acredito que se você é um cristão genuíno, você teme o Senhor. O seu problema, o nosso problema é que a gente não teme só o Senhor. Por isso a oração de Davi é: ensina-me a temer só o teu nome. Isto é, Senhor, não deixe que outros temores atrapalhem minha devoção a ti. Que o temor por ti seja o que ocupe o meu coração. Eu quero encerrar, irmãos, dizendo o porquê que eu falei no início do proveito do temor do Senhor. Isto é, qual é o proveito? Bem, em resumo, o proveito é que o temor do Senhor nos faz mais santos. O temor do Senhor nos aproxima mais dele. Então, para dar um exemplo sobre o afastamento do pecado, Moisés, eu citei esse texto, eu mencionei ele anteriormente, mas Moisés explicou ao povo, logo depois dos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, o povo ainda estava apavorado com a imagem do Sinai, e os relâmpagos, e trovões e tal, e aí Moisés diz assim: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós. Está vendo? Não temer, mas ter o temor. Mas agora ele vai explicar por quê. A fim de que não pequeis. Deus quis infundir em vocês o santo temor, porque é Ele que afasta vocês do pecado. A gente se coloca num emaranhado de pecado quando a gente não teme a Deus. Por isso que a gente precisa temer o santo Deus para andar santamente. E é claro que a consequência de uma vida que teme a Deus, que foge do pecado, é que a gente se aproxima dele e da sua bondade. O santo temor, ele faz com que a gente aprecie estar
próximo do Senhor Deus. Então, ele não é uma coisa ruim. Inclusive, um autor muito perspicaz, Michael Reeves, ele diz assim: o temor do Senhor não deve ser entendido como tom menor da vida cristã. Não é aquela parte mais triste, tá? Não é assim, ó, tem que temer, tá? Como se fosse uma coisa mais sombria da vida cristã. Por quê? Porque até no Antigo Testamento você vê temor associado com alegria. Os homens que já casaram devem se lembrar da experiência que você teve no dia do seu casamento. Quando você viu a noiva entrando. Você estava alegre, mas tenho certeza que balançou as pernas. Porque temor não está dissociado de alegria. E com o Senhor Deus isso é ainda mais pleno. Isto é, temor e alegria andando lado a lado. É por isso que o breve catecismo de Westminster é tão feliz, quando diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Porque honrar o Senhor e glorificar o Senhor não significa viver de tal forma que vida cristã é amarga. É o contrário. Quem glorifica o Senhor tem prazer nele. Porque essas coisas andam juntas. Então, queridos, a minha oração em prol da Igreja Presbiteriana de Vila Maria, assim como dos demais que nos visitam, seja no coral ou você que está aí, é que Deus infunda em você, não só nesta noite, mas ao longo da sua vida, temor por Ele. Você precisa disso. Você precisa disso. Essa não só é uma exigência, mas ela é o impulso para uma vida agradável a Deus. E ela faz com que você desfrute do conhecimento do Senhor. Então, nós temos que orar por isso e resgatar esse aspecto da vida cristã que parece tão negligenciado. Vamos orar? Senhor, santo e temível Deus, as tuas obras são por demais impressionantes. O Senhor conhece a nossa vida desde o princípio até o fim. O Senhor arquitetou não só o plano da salvação em Cristo Jesus, mas inclusive as especificidades desta igreja. Como homens e mulheres santas iniciariam o trabalho, como seria organizada, como seria conduzida ao longo dos seus 75 anos até o dia de hoje. Todas estas coisas fazem parte das tuas obras grandes e temíveis. E por isso, Senhor, nossa reação não pode ser apática. Ela precisa ser de temor. Então nossa prece é simples, Pai, mas ela é muito importante. Não permita que o nosso coração saia daqui sem responder com temor de Ti. Senhor, faz o Teu povo temer-Te, genuinamente, profundamente. Entender como o Senhor é grande e poderoso, mas não deixa de se apiedar de gente como nós. E que este temor não nos afaste de Ti, pelo contrário, nos faça querer estar cada vez mais junto de Ti. Mas não deixe que a nossa intimidade contigo apague o temor pelo fogo consumidor. Pois o Senhor continua o nosso Deus, continua o Senhor dos senhores, mais temível do que outros deuses. Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa a Igreja Presbiteriana de Vila Maria, desde a sua liderança, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de departamentos, sociedades, até aqueles que aqui congregam e compõem o corpo de pedras vivas, como nós lemos na liturgia. Faz de cada um aqui gente ligada a Jesus, e que não trata com desdém o ser um cristão que carrega o nome de Jesus. Pelo contrário, ensina o povo desta igreja a temer a Jesus, a amar a Jesus e a andar em vida de obediência a Ele, como resposta ao temor.
Senhor, é isto que esta igreja precisa para ser saudável. Então, desde os seus líderes até a sua membresia, promove santo temor de Ti. Aos irmãos que nos visitam, que levem as suas igrejas a preocupação em resgatar o temor do Senhor. Pois nós não seremos saudáveis, Senhor, se isso não fizer parte da nossa dieta. Então ajuda-nos a temer-te. Abençoa-nos com essa dádiva. E faz-nos buscá-la como a corça suspira pelas águas. Oramos em nome de Jesus. Amém.